Bom dia, galera! Espero que vocês estejam bem. Tô de volta, hein? Com mais foco. Vamos focar isso aí. Essa vaga vai ser nossa, tudo bem? Vamos falar agora sobre potenciação de frações. Falei sobre multiplicação, divisão, adição e subtração, tudo bem? Então presta atenção aqui numa coisa, ó. O que vem a ser uma potenciação? Na verdade, aqui vou dar um exemplo bem básico para você entender, tá? Na verdade, quando se fala em potenciação, se fala em multiplicação de fatores. Então, por exemplo, 2 elevado a 3 ou 2 ao cubo. O expoente 3 fala para a base quantas vezes a base irá se repetir. Então, ó, observe que a base se repete 3 vezes, multiplicando. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. O A aqui é a base. O N é o expoente. E a resposta que se dá, que eu vou chamar de B, é a potência, tá? Aqui eu coloquei com o número inteiro, mas poderia também ser um número fracionário. Ó. Um terço elevado ao cubo. Então, o expoente fala para a base, você irá se repetir 3 vezes, ó, multiplicando. E aí nós vimos que na multiplicação de fração, numerador multiplica com numerador. Então, ó, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então a resposta será 1/27. Tudo bem? Pode ser outras frações também, ó. Aqui, ó. 2 elevado a 1. Observe que ali é uma propriedade, né? 2 elevado a 1. Quantas vezes a base vai se repetir? Uma única vez. Então, se parar direitinho para ver, ó, aqui, ó, irá se repetir uma vez. Então, 2 elevado a 1 vai ser 2. Olha o outro exemplo, ó. 2 quartos elevado à quarta potência. Quantas vezes o 2 quartos irá se repetir? Então, ó, ele irá se repetir 4 vezes. Ó. Então, 2 quartos vezes 2 quartos vezes 2 quartos vezes 2 quartos. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, 256. E aí, nós já vimos que quando a fração não é irredutível, você precisa transformá-la em irredutível. Então, observe aqui que ambos dá para dividir por 4. Ó. 16 por 4 dá 4. 256 por 4 dá 64. Se eu continuar dividindo, ó, o 4 dá para dividir por 4. E o 64 também, porque são múltiplos. 4 dividido para 4 dá 1. 64 dividido por 4 vai dar 16. Então a resposta será 1/16. Vamos para mais um exemplo? Ó. E aí não importa se a base é positiva ou se a base é negativa, tá? Então, menos 4/5 elevado ao cubo. O expoente fala para a base, você irá se repetir 3 vezes. Então, como tem um sinal de menos, você precisará colocar entre parênteses, tá? Então, menos 4/5 vezes menos 4/5 vezes menos 4/5. Então, ó, primeiro multiplica-se o sinal, menos com menos. A multiplicação é mais,
mais com menos vai dar menos. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Observe que os números são consecutivos, né? 4 e 5 são consecutivos. Logo, esta resposta aqui, menos 64, 125 avos, é a resposta final. Tudo bem? Porque não há nenhum fator comum entre eles que dê para simplificar. Então, esta fração é uma fração irredutível. E a resposta será essa. Tudo bem? Agora, eu vou estar falando das propriedades de potenciação, tá? Então, presta atenção aí, vem comigo. Ó. A elevado a 1, ou seja, um número elevado a 1. O expoente fala para a base, você vai se repetir uma vez. Então, ó, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, exemplo, 2 elevado a 1 dá 2. 10 elevado a 1 dá 10. 2 terços elevado a 1 dá 2 terços. Tudo bem? Multiplicação de potência de mesma base. Observe que a base é A, tá? Os expoentes são diferentes. Repete a base, somam-se os expoentes. Divisão de potência de mesma base. Repete a base. Observe que é divisão, tá? Vai ser o inverso da multiplicação. E subtraem os expoentes. Tudo bem? Aqui é o seguinte, ó, todo número elevado a zero dá 1. Como é que se chegou a 1? Então aqui, ó, vamos para a explicação. O que é 1? O 1 significa um inteiro. O 1 significa uma divisão de dois números iguais. Então, por exemplo, 10 por 10 dá 1. 20 por 20 dá 1. Menos 50 dividido por menos 50 dá 1. 2 terços dividido para 2 terços dá 1. Quando eu pego uma divisão e divido dois números que sejam iguais, a resposta é um inteiro. Então eu posso representar esse 1 como uma divisão de dois números quaisquer, sendo eles iguais, tá? Então eu peguei o 7 dividido por 7. Mas calma aí, 7 dividido por 7 é uma divisão de potência de base igual. Observe que o expoente aqui é 1, tá? Ó. Então, repete a base, já vimos aqui, repete a base. E subtrai os expoentes, 1 menos 1. Que, na verdade, ó, repete a base e dá 7 elevado a 0. Então, observe o seguinte. Para qualquer número que eu faça esta regra, você vai ver que sempre vai terminar aqui. Ó, 10 elevado a 0, 20 elevado a 0, um número elevado a 0. Então, de forma análoga, nós podemos associar este 1 aqui, ó, a todo e qualquer número elevado a 0. Observe que 7 elevado a 0 deu 1. Ou seja, vai valer para qualquer número, tá? Uma fração elevado a n é ele n vezes. Tudo bem? É a mesma coisa que dizer, ó, a elevado a n sobre b elevado a n. Tudo bom? Agora, a elevado a m elevado a m. Observem que ali é uma potência de potência. Então, aqui vai ser, repete a base e multiplicam-se os expoentes. Agora eu coloquei aqui uma caveira, né, para você entender bem o seguinte. Cuidado! Essa potência de potência aqui, você tem que prestar bastante atenção. Só vale quando estiver entre parênteses, tudo bom? Então, se olharmos aqui, ó, que é uma potência de potência. Repete a base, multiplica os expoentes. 2 vezes 3 dá 6, então vai ficar 2 elevado a 6. Mas se você parar para pensar isso aqui, ó, não é o 2 que está sendo elevado, é o 2 do expoente. Na verdade, é esse 2 que está sendo elevado. Este 2 elevado a 3 dá 8. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 elevado a 8. Então, 2 elevado a 8 ele vai ser diferente de 2 elevado a 6.
E por último, quando os expoentes forem iguais. Cuidado que você pode achar que vai ser igual a base igual. Aqui é base igual. Aqui é quando o expoente for igual. Então, repete o expoente e multiplicam as bases. Então, repete o expoente e multiplicam-se as bases. Tudo bem? Eu vou dar um exemplo, um exercício para você entender um pouco melhor, tá? Agora vamos estar falando de alguns exemplos baseados naquelas propriedades, tudo bem? Aqui, vem comigo. Ó, 10 elevado a 1. Todo número elevado a 1 vai ser ele mesmo. Então, multiplicação de duas potências com a mesma base. Observe que a base é 7. Repete-se a base, somam-se os expoentes. 3 mais 8, 11. Divisão de duas potências com a mesma base. Observe que a base é 10. Repete-se a base e subtrai-se os expoentes. 10 tira 3, 11. Todo número elevado a zero é igual a 1. Três quintos ao quadrado. Nós vimos uma propriedade que é a mesma coisa, ó, que o numerador elevado à potência sobre o denominador elevado à mesma potência. Tudo bem? Observe que uma fração é composta pelo numerador, que é a parte de cima, e o denominador, que é a parte de baixo. O que é 3 ao quadrado? É 3 vezes 3. 3 vezes 3 vão dar 9. O que é o 5 ao quadrado? 5 vezes 5. 5 vezes 5 vai dar 25. Dá para simplificar? Não. Por quê? Porque o 9 não tem fator 5. O 25 não tem fator 3. Então não vai dar para simplificar. Não há nenhum número comum aos dois. Tudo bem? Então esta fração acaba aqui. Eu coloquei esse exemplo aqui de novo para você entender. Ó. Quando está entre parênteses, é potência de potência. Então, potência de potência. Repete-se a base e multiplicam-se os expoentes. Então, repete-se a base. 2 vezes 3, 6. Observe que é diferente, ó. Não está entre parênteses. Aqui é o 2 ao cubo. Então, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então vai ficar 2 elevado ao cubo. Ó. Observem que não são iguais, tá? Não são iguais. E aqui, que é a última propriedade, observem que são os expoentes iguais, não mais as bases. Tudo bem? Então, repete-se o expoente e multiplicam-se as bases. 3 vezes 5, 15. Agora vamos botar aqui uma curiosidade, tá? Um aluno poderia me perguntar, alguém poderia me perguntar, professor, e se nós tivermos a base e o expoente iguais, uma multiplicação? Se eu me deparar com uma propriedade onde tudo é igual, tanto a base, é uma multiplicação de potência, mesma base, mas também com o mesmo expoente, o que eu devo fazer? Aí tanto faz. Ou você segue a regra das bases iguais, repete-se a base, somam-se os expoentes, ou você pode seguir a outra regra, que é a última. Repete-se o expoente e multiplicam-se as bases. 5 vezes 5, 25. Mas você vai falar, pô, mas ali não está igual, né? Mas na verdade é igual. O que é o 25? O 25 é o 5 ao quadrado. Então, aqui, ó. E que propriedade é aquela ali? Potência de potência.
Então 2 vezes 3 dá 6. Vai ficar 5 elevado a 6. Então observamos ali, provamos que é a mesma coisa. Não importa se você vai pegar a propriedade de bases iguais ou de expoentes iguais, tudo bem? Agora eu vou dar um exercício interessante. Vamos lá então para a questão? Vem comigo, presta atenção, hein? Quando você olha uma questão dessa, você deve pensar, caramba, não vai ter mais como fazer, eu vou ficar 10 horas fazendo a conta. Não, aqui se você aplicar bem as propriedades da potência, porque observe que tem potência, tem dízima, tudo bem? Se aplicarmos bem as propriedades, você verá que isso aqui sai fácil, tá? Observem que não há nenhuma propriedade para soma de potência, tudo bem? Mas vamos dar um exemplo aqui básico, tá? Imagine que tem aqui 4 vezes mais 4 mais 4. Como é que eu posso reescrever 4 mais 4 mais 4? Eu sei que dá 12. Mas eu não poderia reescrever assim também, ó? 3 vezes 4? Por que 3 vezes 4? Porque quantas vezes aparece o número 4? 3 vezes. Então eu posso reescrever 4 mais 4 mais 4 como 3 vezes 4. Tudo bem? Então preste atenção. Ó. 3 elevado a 62 mais 3,62 mais 3 elevado a 62 é como se fosse isso aqui. Ó. 3 que multiplica 3 elevado a 62 elevado a 2 sobre, ó, 9 elevado a 25 elevado a 5 vezes, aqui vou repetir, ó, elevado a 21 elevado a 6 sobre a mesma coisa aqui. Quantas vezes aparece o 4 elevado a 124? 4 vezes. Então eu posso reescrever agora olha lá no canto, ó. É uma fração elevada a zero. Nós vimos que todo número elevado a zero é 1. Então, esse 3 aqui é o 3 elevado a 1. Toda vez que não aparecer sinal, você sabe que é o 3 elevado a 1. O expoente é 1, tá? Então, potência de mesma base. Repete a base. Somam-se os expoentes. 63 elevado a 2 vezes, ó, 9, 25, potência de potência. Repete a base. O que diz a regra de potência de potência? Repete a base e multiplicam-se os expoentes. 25 vezes 5 vai dar 125. Aqui, ó, potência de potência. Repete-se a base e multiplicam-se os expoentes. 21 vezes 6 vai dar 126. Aqui é 1, ó. Então, multiplicação de duas potências com a mesma base. Repete a base, somam-se os expoentes. Se você observar aqui, ó, como é que vai ser aqui? Ó, potência de potência. Repete a base. Multiplicam-se os expoentes. Então, vai dar 126. Vezes 12 elevado a 126 sobre, ó, aqui é 1 mais 124, aqui dá 125. 9 elevado a 125 vezes, que é uma multiplicação, 4
elevado a 125. Aqui é 125, que é 1 mais 124, tá? Por isso que deu 125. Agora, lembra só, calma aí. Aqui não tem base igual, então você tem que olhar para o expoente. Observe que os expoentes são iguais. E existe uma propriedade que diz que quando os expoentes forem iguais, você, numa multiplicação, hein, você repete o expoente e multiplicam-se as bases. 3 vezes 12, 36. Sobre expoentes iguais. Repete expoente. E multiplicam-se as bases. Ó, 9 vezes 4, 36. E agora? Divisão de duas potências com a mesma base. O que diz a propriedade divisão de potências com a mesma base? Repete a base e subtrai os expoentes. 126 menos 125 dá 1. Então a resposta vai ficar 36 elevado a 1. Mas existe uma propriedade que todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então a resposta vai ser 36. Nós temos visto um monstro que através das propriedades conseguimos matar a questão. Tudo bem?